fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo Band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Olá, Band Cidade de cenário novo, casa nova, todos os dias de segunda a sexta às 10:07, levando todas as principais notícias do estado para você. Acompanhe, estou te esperando. As principais notícias do Rio Grande do Sul, prestação de serviço, aquela opinião firme e forte sobre os problemas que afetam o seu dia a dia e com aquele detalhe fundamental que você já conhece muito bem, a credibilidade do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então vamos juntos? Boa tarde, Rio Grande, de segunda a sexta a partir da 1h. Tô te esperando aqui. Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo Band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Olá, Band Cidade de cenário novo, casa nova, todos os dias de segunda a sexta às 10:07, levando todas as principais notícias do estado para você. Acompanhe, estou te esperando. Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta segunda-feira, abrindo a semana. Sábado, derrota do Grêmio para o Bahia, ontem derrota do Internacional para o Atlético Goianiense. Segue o Juventude honrando o futebol gaúcho na primeira divisão, grande vitória do Juventude ontem sobre o Atlético Paranaense. Com relação ao Grêmio, bom, prioridade, Libertadores da América, jogo decisivo de amanhã contra o Fluminense, mas alguns erros foram cometidos na partida contra o Bahia. E a gente vai discutir muito sobre isso, porque não faltou o apoio da torcida, né? O Grêmio lotou o Alfredo Jaconi, mesmo com o time descaracterizado, era jogo para se distanciar ainda mais do Z4 e isso não aconteceu. E o Internacional, hein? Eu particularmente vou ser muito sincero com você, torcedor colorado, eu não sei mais o que dizer do Inter. Eu não sei mais o que dizer. A gente já debateu aqui direção, já debateu grupo de jogadores, já debateu o treinador, questão anímica, emocional. O que há com o Internacional que perdeu por lanterna do Campeonato Brasileiro num jogo horroroso ontem lá em Goiânia? A propósito, essa é a enquete do programa de hoje. Na tela para você, torcedor do Internacional. Algumas vezes, né, a gente já fez essa enquete. Entra ano, sai ano. Entra semestre, sai semestre. De novo, e essa cara. é a enquete que envolve o Internacional. Qual que é? De quem é a principal responsabilidade pelo atual momento do Inter? Direção, Roger, jogadores. Aliás, na última enquete que a gente fez sobre isso, Ribeiro Neto, não tinha o Roger. Né? Ou seja... O Cudê. Era o Cudê. Tinha técnico. Não, mas na última não entrava o Roger. Não entrava o Roger. Era a direção e jogadores. Porque era muito cedo para cobrar o Roger. Mas nós já fizemos com o Cudê, com o Mano, Isso. com o Medina, com o Ramires, Com a Aguirre. com Com todos os treinadores. Entra ano, sai ano, a mesma enquete sobre o Internacional. É que na verdade, se a gente olhar nessa... Quem tá rindo, velho? Tô rindo do Inter, cara. Nessa temporada pode mudar ali o treinador, né? O Roger, agora o Cudê e tal, não sei o quê, mas tem duas peças que continuam a mesma na enquete: direção e jogadores. Então, enquanto a direção não for competente para pegar no mínimo e ter um time competitivo e os jogadores não tiverem vergonha na cara, vai continuar tendo essa enquete aí todo de mês em mês. Então, o que falta, talvez dentro do vestiário do Inter, é vergonha na cara. Tá aí o spoiler já de Alexandre Ernst, que vai aprofundar esse assunto. A gente quer muito a sua participação pelo YouTube. Eu tenho uma tese que, infelizmente, vai irritar o meu amigo Ernst, mas eu tenho que dizer porque
Eu tenho uma convicção, e ela não é nem brincadeira, viu, Ers? Não é nada sobrenatural, é uma coisa muito fácil de entender. Em seguida a gente vai falar bastante sobre isso. Bora lá para nossa central. Hoje a gente tem o Leonardo Sunda, que vai trazer pra gente de volta, viu? a palavra do técnico Roger Machado. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar, porque o Leonardo Sonda, meu filho querido, é hoje um profissional da casa. Ah, é? É. Ele ganhou Firmadinho? Upgrade aqui Upgrade? na Contrato firmado? Exatamente. E como profissional, já avisa o colega para sair do WhatsApp lá atrás. Isso Cuida, aí. abre o olho, já avisa Abre o eles olho aí. com o WhatsApp atrás. Parabéns, meu filho, eu tenho muito orgulho de ti. Parabéns, Sondinha. Vamos com tudo. Traz pra gente o destaque do Internacional, a palavra do Roger após mais um fracasso. Escolhe o adjetivo aí, Leonardo Sonda. Boa tarde. É um fracasso, né, Gambo? O Internacional ontem perdeu pro Lanterna do Campeonato Brasileiro. Não havia ainda vencido em casa o Atlético Goianiense e fez o Internacional como a sua primeira vítima ontem no Antônio Ascioli. O técnico Roger Machado falou sobre esta derrota. Disse que o time não apresentou a evolução dos últimos jogos e que era, sim, de fato, um jogo para o Inter buscar os 3 pontos lá em Goiânia. Foi um jogo de nível abaixo de todos que a gente vinha enfrentando, que a gente via nítida evolução. O que a gente busca nesse momento é retomar de novo, né? É que os atletas tenham confiança, né, de que a gente pode voltar a fazer o que a gente fez até então, entender que esse jogo era um jogo para 3 pontos sim, né, que o adversário briga por uma outra competição diferente do que a gente busca brigar e que jogos abaixo desse nível, taticamente, tecnicamente, né, eles tiram força da equipe, devolvem a gente para um lugar de desconfiança onde a gente não deseja estar. Né? Então é lamber as feridas, organizar melhor, ver o que a gente fez, ver o que a gente fez de errado, né, e ter uma semana importante de trabalho para realizar. Colocando as imagens do jogo pro Alário. Pro Alário, será? Para ele esquentar. Vamos colocar as imagens do jogo do Inter. O Alexandre Ernst não quer nem olhar os melhores momentos do jogo do Internacional contra o Atlético Goianiense. Ribeiro Neto, por gentileza, me ajuda, Ribeiro. Eu falei aqui na abertura, eu não sei mais o que dizer para a torcida do Internacional. Eu tenho uma tese e eu vou pedir a compreensão do Ernst, que eu sei que está assim com a... E eu compreendo ele, tá? Porque ele é o representante da torcida do Inter. E a gente sabe como é que o torcedor do Inter está. O nosso GC está inspiradíssimo, né? É. Olha aquele Inter consegue, entre aspas, perder para o Lanterna. Eu diria, é uma manchete empática. Empática. Não há dúvida quem produziu essa manchete aí... Aquele consegue, entre aspas, está maravilhoso. Sentiu derrota. Sentiu derrota. Eu vou dizer assim, eu vou usar o Éder Valencia como exemplo, tá? Porque eu acho que isso atinge o grupo como um todo. Tá? Gente, vamos lá. Eu não sou psicólogo, embora eu tivesse gostado, né? Sou até frustrado, porque eu gosto muito de analisar comportamento. Mas assim, ó, eu me obrigo a dizer o que eu penso. E o que eu penso é o seguinte. Vamos lá, tem perguntas básicas, tá? O grupo do Inter é um grupo bom? É. Tá? O time que entrou em campo ontem é um time bom. Bons jogadores, né? O Roger é um bom treinador? É um bom treinador. Tá? A parte física, embora tenha algo que nós vamos discutir depois, tá? O Inter ficou 2 semanas, as semanas passadas, né, sem ser livre, trabalhando, né, no CT, lá de Alvorada, beleza, tranquilo, sabe? E aí depois veio com o Juventude com uma vitória, que era para até erguer emocionalmente, então não se justifica. Então, assim, eu não vou procurar nada do sobrenatural. Eu vou dizer algo que é muito presente, não é no futebol. É em qualquer empresa, é em qualquer trabalho, é em qualquer sala de aula, é em qualquer cenário em que você está atuando. E se chama o seguinte, eu vou usar o Éder Valencia porque a dele é muito mais saliente. Vamos lá. O Éder Valencia não parece, eu vou usar o parece porque eu não estou lá dentro, tá? Que não está feliz. E por que isso? Pelas suas reações, pela forma como ele lida com os seus fracassos. Isso é o que está parecendo para mim. Tá? E quando uma pessoa não está feliz, Gamba, se alguém aqui não estiver feliz, ele já vem trabalhar de beiço. Sim. Sabe? E ele produz menos. E eu vejo que o grupo do Inter foi atingido por esse mal, vamos dizer assim, tá? Porque... devido na tela, o lance inacreditável do Lucas Alário. São os vários insucessos,
os vários fracassos, né, em sequência, sabe? A quebra da expectativa que foi criada, tudo isso colocou um magma dentro do contexto colorado de completa infelicidade. E eu estou dizendo isso porque não é crível que o Internacional performe do jeito que performa, sabe? Não é por falta de trabalho, gente. Não é, me desculpe, não é vergonha na cara. Eu acho que o diagnóstico é outro. O Internacional tem que melhorar o seu ambiente. Eu não estou lá, tá? Mas me parece que o Inter tem que melhorar o seu ambiente de trabalho e melhorar o ambiente de trabalho não quer dizer que está tudo tranquilo. Não, às vezes a cobrança melhora o ambiente de trabalho. Às vezes o treino pode melhorar o ambiente de trabalho se você treinar certo. Então, eu acho que esse é um dos primeiros problemas que o Inter tem que começar a resolver. Porque um grupo infeliz não produz. E se ele produz e não é feliz, ele não vai conseguir se reerguer. Ele não vai conseguir dar a volta por cima. E eu acho um detalhe que eu gostaria que a direção do Internacional atentasse para esse fenômeno. Será que já não atentou? Não parece. Porque eu fico pensando, Ribeiro, eu vejo a mesma coisa. Tá? Eu vou chamar até o Ernest aqui para o papo, quer ver? Vamos lá, gente, né? De forma bem racional, né? Deixando um pouco a paixão de lado, bem racional. O que o Inter não tentou fazer nesses últimos anos? O Inter fez de tudo. É por isso que não dá para concordar com a tese do Ribeiro da felicidade. Como é que os caras não são felizes se eles ganham muito bem, ganham em dia? Eles, olha só, eles não têm nenhuma dificuldade. Eles não têm nenhuma dificuldade. Ó, quando teve um problema, por exemplo, de uma enchente histórica no Rio Grande do Sul, eles deixaram o Rio Grande do Sul. Eles foram para um resort, de Copa do Mundo em Itu. Ontem, e aqui não sou eu dizendo que não tem salário atrasado. O próprio Thiago Maia falou isso em coletiva ontem. Não há nada atrasado. O que falta é trabalho. Nós temos de trabalhar mais. Claro, se a gente pegar que teve uma mudança de treinador, que tem uma mudança de até mesmo não só postura tática, mas de ambiente, também a gente tem que levar isso em consideração. Mas como é que tu não vai dizer que os jogadores são felizes se eles têm, olha, com todo respeito, uma das melhores estruturas do Brasil? Tem outros clubes no Brasil que jamais eu tenho uma tese sobre isso. Chegam perto do que o Inter tem e oferece para eles. Eu vou explicar como é que pode acontecer isso aí. Se tu pega qualquer trabalhador comum, se ele não produzir, ele vai ser demitido, tá? E aí, evidentemente, ele é forçado a se movimentar porque ele perdeu o seu cimento, a sua base. Jogador de futebol, especialmente nesse de elite que ganha muito, que tem toda a estrutura... Tem que ter cobrança. Não, mas ele tem um contrato que é independente do que ele rende. Tá ali todo dia 5. Todos os jogadores... Só um pouquinho. Quem não precisa brigar pela felicidade, ele não briga. Todos os jogadores, então, da época vencedora do Internacional também estavam se lixando, porque tinham um contrato. Não, isso não existe, Ribeiro. Isso não existe. Sabe qual é o problema do ambiente? O problema do ambiente é que não tem cobrança. Não tem cobrança forte, não tem gestão. Como é que o Internacional pode ser o único time das 4 séries, que não tem um lateral direito? Não pode. Ontem fez 45 dias que o Magrão concedeu uma entrevista coletiva na morada dos Quero-Queros, sendo questionado se o Bustos ia ficar ou não. O Bustos está quase recebendo uma placa no River Plate por serviços prestados ao novo clube e o Inter não tem um lateral. Mas tá longe de ser o motivo. Não. Eu não estou falando, eu não estou falando da lateral. Mas é um grão de areia. Né? Nós estamos falando de gestão. Nós estamos falando que não há cobrança dentro do vestiário. E aí eu estou citando o quanto a diretoria, o quanto a gestão do Inter é incompetente. Porque isso aqui não é videogame, que tu simplesmente pega um jogadorzinho do time A, do time B, do time C, bota no teu time e vai ali brincar com X ao quadrado, não sei o quê. Não é videogame, cara. A bola é 10%
O campo é 10%, tu tem que ter gestão de pessoas, tu tem que ter... Agora nós vamos falar depois do Thiago Maia, como é que a gestão não deixou o Inter não treinar na academia? Como é que a gestão deixou isso? Sabe? Como é que a gestão permite que o Arangues saia, que o Maurício saia, que o Vitão ia sair agora, o lateral direito que não tem e não tem reposição ainda? O Inter cara, vai faltar, agora são 11 dias, 15 dias para a janela fechar, basicamente. E o Internacional não tem reforços. O Internacional não tem um lateral direito. O Internacional não tem um meia armador. O Internacional teve que pegar e botar uma responsabilidade num guri de 16 anos. Ontem, por exemplo, quando tirou o guri da armação e da articulação do jogo, acabou o Inter. Mas tu acha que precisa contratar? Com o que tem aí... Não, mas desculpa, é que só um pouquinho. Tu tem que passar o carro no Atlético Goianiense. É evidente que sim. Se sai a escalação, o Inter com 10, sem lateral direito contra o Atlético Goianiense, tu tem que ganhar do Atlético Goianiense. Acho que o Bruno Gomes não foi mal ontem, tá? Por exemplo, assim, não, só mas é o que eu tô te falando, não passou por ele. Pra mim tem uma questão clara que é de gestão de vestiário, assim. Pra mim, não, porque, mas assim, é sobre isso que eu tô falando, tá bom, Bruno. não, Só que eu tô elencando, claro. As dificuldades que essa gestão tem. Sim. Por exemplo, se a direção tem dificuldade de contratar um lateral, tu acha que ela consegue gerir um grupo? É aí que tá. Eu acho assim, talvez não seja papel do presidente do Inter gerir o grupo, tá? Agora ele precisa se cercar de pessoas que saibam. A gente vai olhar pro grupo do Inter e a gente vê vários jogadores de qualidade para ganhar do Atlético Goianiense. Desculpa, então... mas é um acréscimo que eu vou fazer para a tua manifestação, tá? Semana passada, nós concluímos aqui que o presidente é centralizador. Sim, e agora tu sim. defende que ele precisa se cercar. E eu concordo contigo. Sim. Só que na prática, não é isso que acontece. Não, o presidente não está ouvindo os seus pares. O presidente não está pedindo ajuda. O presidente está tomando decisões por ser o mandatário máximo do Internacional, mas todas as decisões, ao que me consta, o Ernest pode me corrigir, centralizadoras. Sim. São dele. Eu acho que o Pedro vai traçar um paralelo que eu não vou concordar. Eu já sei o que tu vai falar. Vamos lá, então. Tu vai traçar um paralelo com o Romildo. Não. Tá. Daí que tá. Alberto Guerra, na crise mais acentuada do Grêmio, onde o Grêmio estava flertando sim com a segunda divisão, Alberto Guerra fez a manutenção do mais contestado de todos, Antônio Brum. Críticas e críticas em cima do Brum, e ele manteve o Antônio Brum no cargo. Isso é gestão. Errado ou certo, isso é gestão. É que assim... Agora, o Alessandro Barcelos já trocou um ou dois pares diretivo, já mandou embora o Magrão, o Cudê pediu para ir embora, e até agora o Internacional não se aprumou. É isso que o Alexandre Ernest está dizendo. Sim. Ele já trocou muita gente. Uma questão central de fazer a gestão imediata. Quer ver? Me diz o que não foi feito que o Inter pode fazer agora? Não, aí que tá. O Inter ele já trocou de treinador essa temporada. E vamos combinar que Cudê e Roger taticamente são bons. Talvez diferentes, mas bons. Então, acho que o problema não é tático. Embora a gente possa fazer várias observações sobre o jogo de ontem ou sobre os últimos jogos do Inter, que talvez só tenha jogado bem contra o Palmeiras e mesmo assim não venceu. O Inter tem um bom grupo? O Inter tem um bom grupo. Vários bons jogadores foram contratados, opções, inclusive, para ter alternativas em convocações, suspensões e também lesões. Então, me parece, claro, que é uma questão de desânimo total do vestiário. O Inter ontem, ele não Aí tu tá dando razão ao Ribeiro. Aí tu tá dando razão ao Ribeiro. Concordo. O Inter, ele não forçou a vitória contra um Atlético Goianiense que não tinha ganho nenhum jogo dentro de casa. Eu concordo com a manifestação. Só que para reanimar, tu precisa de um grande gestor. Que o Inter não tem. Eu vou pegar a palavra. E talvez pensasse que o Magrão fosse e não foi. Não foi. Mas não, funcionou. Funcionou. Em determinado momento o Magrão funcionou. Não sei. Não. Determinado... Eu mais a gente ano passado aqui não queria. Eu mais ouvi falar que ele teve problema com o atleta ontem. Mas aí talvez justamente porque ele cobrava. Talvez justamente porque ele botava dedo na cara do jogador. Aí a gente tem que ser coerente. O ano passado aqui, o Inter que vai para a semifinal da Libertadores, vocês endossavam o discurso que o diferencial do Inter era o Magrão. Evidente. Era o Magrão. Ele deu certo num determinado momento. Sabe o que é? Sabe o que é? É que a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. O discurso quando chega o Magrão... Aí vai entrar no que o Ernest defende dos jogadores. O discurso é o seguinte, tá? Quando chega o Magrão, a torcida chega e diz assim, agora deu. Agora a gente tem um líder. Agora a gente tem um cara pra pegar, botar o pé na porta, pra botar dedo na cara do jogador e tudo mais. Beleza. Aí tava ganhando, né? Tava ganhando. Daí era maravilhoso.
Aí, agora, quando tá perdendo, agora o Magrão é o problema, porque tu vê, ele briga com os jogadores, daí ele não tem o vestiário, ele não conseguiu coordenar o vestiário, comandar. Ele cobra, né? Ele cobra, né? Exato. Tu consegue imaginar o Felipe Becker cobrando o vestiário? A cobrança dele deu resultado. O Bisol, e eu vou usar o termo coitado. Tinha que ser o Bisol, coitado, tá 15 dias ali. Tu acha que o Bisol vai cobrar como? O cargo é esse. O Bisol deve estar pisando em ovos nesse momento. Ô, Ernest, eu concordo contigo. O gerente, esse cara que foi boleiro, que conhece o vestiário, conhece os jogadores, ele tem que ser o cara da cobrança. Tá. O Magrão, quando ele chega com esse perfil, pelo menos na teoria. Perfeito. Você está me dizendo que na prática aconteceu bem, pelo menos no início. Houve a fadiga dos metais. Ok, mas aí eu pergunto o seguinte, se ele estava cobrando recentemente e não estavam dando resposta, quem não estava dando resposta? Os jogadores. Tu tira do vestiário quem tá errado. Tá bom. Uma vez o Filipão chegou, ele tirou o Gabriel e o Depena, por exemplo, que estavam minando. Ele tirou o Gabriel e o Depena, que estavam minando o vestiário, por exemplo. Mas tu entende que a linha é muito tênue entre tu cobrar, ter o respeito e perder o vestiário? Tu cobra, tem o respeito, tu cobra, tu pode perder o vestiário. É difícil de fazer. É difícil de fazer. Mas eu vou fazer só uma frase pra ti, só uma frase, tá? Hoje no futebol, qualquer clube, qualquer instituição, o poder está com os jogadores. O jogador, é evidente. O poder está com os jogadores. Está mais ou menos até, né? Tu pega uma declaração do Marcos Braz, aí sobre o jogador que quer sair aí, eu esqueci o nome do jogador agora, Fabrício tá? Bruno. Ele mesmo, Fabrício Bruno. E ele chegou e falou lá no microfone e disse o seguinte, cara, ele teve a oportunidade de sair, o Flamengo ia ser bom pro Flamengo, ia ser bom pra ele não quis sair. Agora ele vai ficar no Flamengo e acabou. Foi no microfone, pegou e deu na lata. Sim. Entende? Esse tipo de coisa. Cara, também, olha só, a questão não é essa. Um ambiente feliz, isso e aquilo, né? O ambiente é ruim. Os jogadores têm contrato desde sempre. O jogador que ganhou em 2006, 2007, 2010, todos desde sempre. Mas é que daí sabe como é que não acomoda? Tendo gestão. Tá bom, cobrando. É por isso que eu tô dizendo. Uma coisa. Eu concordo contigo, tá? Concordo com tudo que tu disse. Salário em dia, não tem do que reclamar. Melhores hotéis, né? Os melhores voos, né? Voo fretado. Não há desgaste, tá? Não há desgaste. Eu só quero concluir uma coisa. Só que para esse universo, Ernest, que é o universo dos jogadores de elite, eles normalizaram isso. Isso para o jogador é mais do que a obrigação do clube entregar para eles. Eles não valorizam isso. É mais do que isso, Bruno. Eles não valorizam, porque para eles é o seguinte... Isso é o básico que o clube tem que entregar. Não é salário em dia, hotel de luxo, voo fretado, tudo. Tu abriu Só que o programa, eles normalizam isso. Tu abriu o programa dizendo o seguinte, o que o Internacional vai fazer? Logo ele tá fazendo uma pergunta geral no âmbito de gestão, até a torcida, cara, já não sabe o que fazer. Olha só, a torcida já fez protesto no CT, a torcida já fez protesto no Beira-Rio, a torcida já vaiou, a torcida já parou de vaiar, a torcida já aplaudiu, a torcida já fez de tudo, cara. Até o torcedor não tem resposta. Então assim, ó, cara, se tu pegar o torcedor não tem resposta. O torcedor não tem resposta. Se tu pegar nem o torcedor aguenta. Não, pelo amor de Deus, o torcedor não tem culpa nenhuma. Não. É porque vou dizer algo polêmico. É porque tem jogador que bota na torcida, cara. Sabe o que é que o Inter precisava nesse momento? De um Renato Portaluppi. Abel. Mas é que aí que tá, cara. Fernando Diniz. Um treinador que tivesse essas capacidades. Claro. Uma característica talvez diferente da do Roger. Porque assim, quando a gente fala nesse sentido, e eu entendo onde é que tu vai chegar, tá? Porque quando tu fala colaborativo, entendeu? Claro. Quando tu fala, por exemplo, do Fernando Diniz, tu não está dizendo que o Roger é um mau treinador ou que ele não serve para ser o treinador do Inter. Mas no momento, e eu disse isso, exato, e eu disse isso lá atrás, eu acho que o momento não é para o Roger. Eu gostaria de ver o Roger, eu gosto do Roger, do trabalho do Roger. Acho que o Roger é um conhecedor do futebol, mas talvez não fosse o momento para ele. É uma leitura interessante. Muito bem com o que tu está falando. Olha só, cara, olha só, Bruno. Eu sei que eu estou um pouco nervoso aqui, mas é que é tenso, cara. Desde ontem é complicado. O Internacional não pode, o Atlético Goianiense não pode ter mais vontade do que
o Internacional. E nem porque é o teve seguinte, tanto, né? nem foi um negócio momento, absurdo. E nem foi um negócio absurdo. Nenhum momento, tá? Mas olha só, mas o Internacional não concatenava jogadas. O Internacional, assim, ó, sabe, a prefeitura de Torres tá entrando em contato com o Internacional, com a presidência do Internacional, para convidar para o festival de balonismo, que era basicamente o que aconteceu. Eu sabia que ele ia falar isso. A prefeitura de Torres está convidando o Internacional para ir lá, para trabalhar, para brincar junto na questão dos balões lá, que foi isso que o Inter fez. Mas o festival de balonismo, que tu usa com muito talento... Aliás, tem um balão da KTO gigante, já viu? Gigante, né? Só um pouquinho, pera um pouquinho. Aqui, ó, é isso que eu quero chegar. Tá. Esse é o ponto. Segura aqui, Paulinho. Segura aqui no alarme. Esse é o ponto. Eu quero usar o balonismo, que tu usou como referência, para dizer o seguinte. Foi um festival de balonismo, bola aérea, mas a bola aérea do jogo surgiu. Mas é a exceção, não a regra. Surgiu. Mas é a exceção e não a regra. Se o Alário faz aquele gol que o Pedro Espinosa faria, o Internacional não teria perdido. Não. E teria dado um resultado. Aí é isso que eu tô te dizendo. Aí é uma questão. Não estou defendendo que é um modelo. Olha lá, tá? Vai pro cruzamento. Atenção, vai pro cruzamento. Balonismo. Tá aí o gol. Gol do Inter. Só que veja bem. Tá aí a bola do jogo, gol do Inter, o Alário. Mas é que isso aí não é balão. Por mês pra perder essa jogada. Isso aí não é bola aérea. É bola aérea, cruzamento. Não. Eu tô reclamando. Sabe o que eu tô reclamando? Eu tô reclamando, por exemplo, de uma falta. Eu tô falando do balonismo, porque vou te dar um exemplo de uma jogada de balonismo, tá? Isso aqui que a gente acabou de ver é uma jogada de cruzamento, é uma jogada de concatenar dribles, beleza? O que eu tô falando de balonismo é o seguinte, o Gabriel Carvalho para bater uma falta perigosa na entrada da área, tá? A bola de lá, ela bate na zaga e o Inter começa a recuar os passes até o Rocher. O Rocher chega na intermediária defensiva e dá um bico para frente. Esse balonismo que eu tô falando. Não, eu gostaria de humildemente demonstrar de forma didática. Volta lá, Paulinho, no lance do Alário, tá? Vai quebrar o Paulinho hoje. Não é. Eu vou demonstrar. É fácil de entender. Quem jogou bola vai entender. E a maioria das pessoas já jogou bola. Todo mundo que nos assiste já jogou bola de alguma maneira, tá? Em algum momento. Posso levantar? Por favor, é uma honra. Por favor, tudo bem. É uma honra. Eu precisaria de uma bolinha, de alguma coisa que representasse. Eu sempre venho preparado. O cara Eu sempre venho preparado para esse programa. O que ele faz com o roteiro do programa, aí, Paulinho? Observe bem, tá? Pode vir aqui agora, Paulinho. Olha lá. Pode frisar aí, tá? Olha só. Como é que perde um gol desse? O que acontece, gente? Você que joga bola, você sabe. É uma reação natural. Quer ver, por exemplo? Vou demonstrar aqui, tá? Vocês não vão mostrar, mas o Gamba é testemunha. Abre aí, Paulinho. Abre aí, tá? Eu vou tocar a bola para o Bruno Soares, tá? Por gentileza. O que ele fez? Primeira reação dele. Se protege, porque é um elemento natural. No meu caso, eu abri o peito e dominei, né? É um elemento natural, sabe? Que tu é craque, né? É a reação quando vê alguma coisa ao teu encontro, ou de encontro a ti, tu te protege. É uma reação natural. Por isso que se aprende lá na base, entendeu? A cabecear. Toca pra mim, eu vou dizer o que é que ele fez o Alário. Vamos lá. Na cabeça, Na né? cabeça. Capricha. Vem, faz o gol. No caso, até eu nem consegui na bola. Não, mas a gente vai de novo. Tu vê, não? Vai de novo. Ó. Tá. O que aconteceu? Ele se defendeu da bola. Tá. Ele se defendeu da bola, inclusive com o olho fechado. E se você observar, por que a bola sobe? Porque ele abaixa a cabeça. Então a bola bate quase aqui na parte alta. No corpo. Por quê? Porque ele se defendeu da bola. Do impacto. Como é que ele deveria ter feito? Do impacto da bola. O que se aprende lá com 13, 14 anos? É isso aí. Tu entendeu? Cara, vem. É inacreditável. Vem de novo pra mim. Vem de novo pra mim. Vamos de novo. Vai. Pra dar certo, tá? Faz, Alário. Faz o gol. Deixa eu te dizer uma coisa, vocês estão desconsiderando algo na jogada. Só um pouquinho, não estraga. Vai de novo. Mais alto, tá? Mais alto, vai. Olho. Escolhe o canto e cabeceia, ataca a bola. Aprendeu? Nós precisamos, neste exato momento, dar uma salva de palmas a Ribeiro Neto, porque na época... Embora ele esteja errado. Na era da tecnologia, na era dos telões, na era de xizinho e traço pra cá, traço pra lá. Na era digital.
Ribeiro Neto trouxe uma bolinha de papel para explicar um conceito Obrigado. de futebol. Por favor, senhoras e senhores. Olha, parabéns, viu, Ribeiro Neto? Obrigado. E eu não estou ironizando, tô achando, foi genial isso que fizeram. Obrigado, Lucas Alário, que fez a gente passar por isso, Lucas aqui, Alário. ó. Eu gostaria de humildemente dizer, e isso não sou eu que penso, tá? Para, cara. Não, mas é que vocês estão desconsiderando algo importante no lance. Vou Seguindo ignorar o recado isso. do Marcas Pan. Se você perguntar para vários treinadores, por favor, voltem com a forca da base. A forca do Abílio dos Reis. Isso aí. A forca do Abílio dos Reis. Pra galera que não lembra. Não, pra galera que não lembra. Sabe como é que Tu sabe o que é a forca? Sabe o que é a forca? A forca, tu coloca a bola na forca e tu vai pulando. Mas aqui, ó, tu fazia teste antigamente, tu ia jogando a bola, tá? Na cabeça, o cara devolvendo. Se tu jogava aqui e o cara fosse de cabeça, dispensado. Vai. Deixa eu dizer uma coisa que vocês estão desconsiderando na jogada. O Ribeiro Neto disse que o jogador do Inter, pelo amor de Deus, Lucas Alário, o Lucas Alário ficou com medo da bola. Isso acontece muitas vezes. O que o Ribeiro explicou é correto de modo geral. Ele se defende da bola. Deixa eu só concluir. É uma reação natural. De modo geral, da Marcas Pan. De modo geral, você está certo. Nesse lance, vocês estão desconsiderando algo e eu não estou querendo passar pano para o Alário, porque ele errou o gol, tá? Vai passar pano. Quando tem o cruzamento, o zagueiro faz o movimento do chute, ele se defende do pé do zagueiro. Ele tem medo de tomar um chute no rosto. Por isso ele fecha o olho e baixa a cabeça. Olha por trás, olha a distância. Aí fica muito claro. Ele fica com medo de tomar um chute do cara. Não é a bola que deu medo. Mas o cara tá um corpo de distância. Tudo bem. Tentou, na hora, muito bem, deu. vocês têm medo. Sondinha, vem pra cá. Leonardo Sonda, sobrinho do homem. Vamos falar do Grêmio, que jogou no sábado, perdeu para o Bahia. Renato concedeu entrevista, aliás, rendeu muito a entrevista coletiva do Renato no pós-jogo. E ele falou sobre a semana decisiva. Que jogo o Grêmio tem amanhã contra o Fluminense, Sonda? Uma decisão, né, Gamba? Nesta terça-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro, o Grêmio que decide a vaga nas quartas da Copa Libertadores da América. E esse grande fato justifica a escalação de um time reserva no sábado contra o Bahia. O Grêmio acabou perdendo o jogo e o técnico Renato Portaluppi fala sobre essa escolha. E as pessoas sempre exigem, não só do Flamengo, como do Grêmio, de qualquer outro clube, grandes atuações e sempre vitórias. Fica impossível com o calendário. E isso aqui não é desculpa, não. As pessoas sempre querem o resultado e os jogadores são humanos. Então, nós, treinadores, a gente procura sempre fazer o melhor para o clube. Se colocar sempre o mesmo time em campo, você não vai ter nada. Não vai ter vitórias, não vai brigar por títulos, vai ter sim um monte de jogadores entregue ao departamento médico. Só que as pessoas que fazem calendário e pensam no futebol brasileiro, poucos entendem de futebol. Disso não entendem nada, porque eles nunca jogaram futebol e não entram em campo. Então, para quem trabalha no futebol e vive do futebol, realmente fica bastante pesado para a gente. Muito bem. Pedro Espinosa, é tudo contigo. A torcida do Grêmio quer ouvir o teu discurso otimista, mobilizador. Amanhã é dia de Grêmio, é dia da alma copeira, é a competição que o Grêmio tem no seu DNA. Amanhã é dia de Grêmio e Fluminense, senhor Pedro Espinosa. Nada a declarar de fato sobre Grêmio e Bahia, né? Nada a declarar, nada. Passou... Era claro, nem o Renato estava preocupado com isso. Rodrigo Eli, preocupadíssimo, né? E Rodrigo Eli mesmo admitindo que a preocupação era outra. Então é o seguinte, ó. Esse jogo contra o Bahia a gente deixa para lá. Talvez um empate tivesse sido melhor? Sim. Mas é que tem o Grêmio teve, melhor dizendo, essa gordurinha ainda para dar essa queimada e para poder focar no jogo do Fluminense. Então, torcida do Grêmio, prestem atenção no que eu vou dizer agora. É amanhã. É a vida, é a temporada 2024 em jogo contra o Fluminense, com a vantagem que o Grêmio conseguiu no jogo de ida. Então o Maracanã amanhã, o Grêmio tem uma missão de calar o Maracanã, o Grêmio tem uma missão de calar o Mano Menezes, o Grêmio tem uma missão de calar o Paulo Henrique Ganso, o Grêmio tem uma missão de botar dentro do caixão o Fluminense. Não tem outra coisa a não ser isso. O Grêmio tem a vantagem. Então o Grêmio tem que colocar dentro do caixão o Fluminense. Não adianta fazer o velório e daqui a pouco ter como é que chama aquela situação do morto levantando no velório? Tem um nome científico para isso, esqueci agora. Tu não quer ressuscitar? Não dá para ressuscitar, entendeu? Não dá. Então é o seguinte, Grêmio, é amanhã o ano de 2024. A definição da felicidade de Pedro Espinosa e de milhares de torcedores do Grêmio é a classificação. Porque depois da classificação, as coisas começam a ficar mais, digamos assim,
tranquilas ao horizonte. A gente consegue começar a enxergar alguma coisinha positiva ali na frente, mas depende de amanhã. Não adianta nada ter construído a vantagem, chegar lá no Maracanã e abrir as pernas. Não. O Grêmio tem que manter aquilo que se propôs. Escolheu perder para o Bahia, escolheu não dar bola para o jogo para o Bahia, beleza. Se amanhã classificar, para mim tá válido e tá exitoso. Era isso. É que eu acho que isso é uma bengala muito bonita, né? Não, é porque o Grêmio disputa a Libertadores, não tem bengala. Não, cara, é que assim, a gente pode cornetear aqui se quiser o programa inteiro. Mas eu não tô corneteando. Não, a gente pode cornetear. A competição que o Grêmio escolheu optar foi essa. Beleza, o Grêmio não vai ganhar essa competição igual. Tá? Como é que é? O Grêmio não vai ganhar essa competição igual. Eu falo aqui, quer fechar em mim aqui pra gente fazer o recorte bonitinho? Pode fechar, não tem problema. Fecha nele, Elite. O Grêmio não ganha a Libertadores de 2024, porque o time do Grêmio é pior do que um monte de times que está jogando a Libertadores, beleza? Mas agora a análise é a seguinte, isso aqui é uma bengala. Esse negócio de que ele optou, vamos dizer assim, por disputar o jogo de terça-feira, isso é uma falácia. Por quê? Porque o Grêmio ele teve erros no meio-campo, ele teve erros defensivos. Quando o jogador chega na cara do goleiro do Bahia e erra um gol, isso não é porque ele não chutou pensando, tem o jogo de terça-feira. Não, ele foi incompetente. E aí Aliás, a minha tese pro Natan Fernandes é um pouco a ver com o Internacional, tá? Vamos lá. Ele cresceu com o Gustavinho está sendo vendido para a Europa, ele era titular e o Gustavinho reserva. Eu acho que esse menino tá com um problema... Confiança. Desânimo? Desanimado. Está desanimado. Ele não viu, ele está ficando para trás e isso está afetando o rendimento dele. Não, e aí, mas ele que joga futebol, né? Não, ele é pago para isso. É que sabe o que é, Pedro? Às vezes, e até cabe pro que a gente está falando do Inter, tem jogadores que reagem a dedo na cara, como a gente falou, que tem que ser cobrado, e outros precisam reagir com abraço, exatamente. Eu acho que mais abraçado que o Eu acho que ele não é tão abraçado, tá? Ele sobrou do banco esses dias, pro Aravena, que a gente não viu nada ainda. Bom, mas aí o Renato tá dando os treinos e tá vendo se tá rendendo ou não, né? Teve um jogo que o Soteldo não podia jogar e o Gustavo era o reserva natural, também não podia, e ao longo da semana, aqui na Rádio Bandeirantes, a gente projetou, Natan vai jogar. Não, o Natan ficou no banco, jogou o Galdino. Ele não está sendo tratado com carinho pelo Renato como alguns cascudos costumam ser. Muito bem. Dito isso, a pergunta para vocês é sobre o jogo de amanhã. Tá treinando para ser aproveitado? Eu sei, mas assim, mas o que o Ernest falou sobre o jogo de amanhã, o que o Ernest falou é interessante, porque assim, o Grêmio perdeu ontem e é muito fácil a gente abrir o discurso aqui de, o jogo não valia, time reserva. Não, o Grêmio jogou mal ontem. Aliás, sábado. E por que isso tem reflexo com o jogo de terça? Porque contra o Fluminense, eu sei que quando ganha tá tudo certo, quando perde tá tudo errado. Eu não faço esse tipo de análise. Contra o Fluminense no jogo da ida, o Grêmio não jogou nada. O Grêmio ganhou porque teve ímpeto, porque a torcida ajudou e fez 2 gols de bola parada. Não jogou nada contra o Fluminense. Tem que jogar melhor. Tem que jogar melhor para classificar. Lembrei. Catalepsia. Mas é uma bengala. Quero te ouvir, Sabe por que é uma bengala? É uma bengala porque quando o Grêmio vai, por exemplo, para jogar contra o Atlético Paranaense e ganha com o time reserva, é o Grêmio copeiro, é o Real Madrid do Sul e não sei o quê. Ninguém falou isso. Não, cara, claro que sim. Claro que sim. Eu não falei Real Madrid do Sul. Não, mas não é essa a questão. A questão é assim, quando o Grêmio vai e tem um jogo de Copa do Brasil e vai com o time reserva contra o Atlético Paranaense, aí não teve, quando ganha, ele não teve, então, o foco na outra competição. Claro que não, cara. O Grêmio teve um detalhe muito importante. Tu tá esquecendo uma coisa, cara. Quando o Grêmio vai disputar o jogo contra o Atlético Paranaense e contra o Cuiabá, o Grêmio não estava ainda livre ou um pouquinho livre da zona de rebaixamento. Agora, contra o Bahia, o Grêmio estava podendo se dar ao luxo de, daqui a pouco, até perder. Concorda, Ribeiro? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não queria, mas vou ter que dizer, porque eu sou verdadeiro, né? O mau desempenho do Grêmio no sábado teve muito a ver com as escolhas do treinador, tá? Vamos lá, discorra só. Na minha opinião, o Renato armou muito mal o time do Grêmio. Não que não pudesse ter essa formação tática. Mas tu não pode, contra um time do Bahia, que eu chamo de os gordinho boleiro, né? Que tinha no mínimo de 4 a 5 jogadores do setor, tu entrar com 2 jogadores que não sabem marcar. Sim. Então, o Renato, o Renato arriscou, botando Duqueiroz, que até não fez um mau jogo, tá? Especialmente no primeiro tempo, e o PP, que não marcou ninguém, contra jogadores que, se tu deixar à vontade... Tu falou do PP semana passada. Eles vão trabalhar a bola com muita...
técnicos, Claro, são técnicos. porque esse sistema que o Renato colocou era para quê? Tu tem que roubar a segunda bola e põe teus pontas para correr. O que aconteceu? Os pontas viraram assistente de lateral. Sim. Tá? E ficou uma distância enorme. Gente, é uma questão tática. Quando você rouba a bola muito próximo do teu gol, olha a distância que tu tem que percorrer para fazer um contra-ataque. Os teus extremos estão ali contigo, marcando os apoios dos laterais. Então é uma questão tática. Então, o Grêmio, na minha opinião, ele pecou no primeiro tempo, porque a escalação estava equivocada, não pelo sistema, mas pelo perfil dos jogadores que o Renato escalou, especialmente no primeiro tempo. Mas aí Ribeiro... foi perguntado pro Renato na coletiva, e acho até que o menino, ele se enganou. É óbvio que o Renato queria poupar os jogadores, tá? Então não era o Dodge para falar. Claro. Tu tem Ronald e Mila. Claro. Sabe? Que são os jogadores de marcação. Ah, mas eles não jogam, então não tem que estar no banco. Mas é que aí sabe? que tá, Ribeiro. Então, o Renato errou pela fila. Sabe? Só que daí é que tá, é sobre isso que eu tô falando. Mas é sobre isso que eu tô falando, porque é sempre assim, exatamente. Quando o Grêmio ganha, o Renato é o cara da seleção brasileira, é o Guardiola do Brasil. Né? Quando o Grêmio perde, é porque ou o Grêmio estava focado numa outra competição, o Grêmio teve os mesmos erros, não só ataque, mas também de defesa, no meio campo. Outra, o Renato foi extremamente deselegante com o repórter. O Renato, quando perde, ele não sabe ser questionado. E isso ninguém fala aqui na aldeia. E justamente por quê? Por conta dessa bobagem desse termo. Porque ninguém tem culhão para chegar lá e apertar o Renato numa coletiva. Então, ele foi extremamente deselegante, mal educado com o repórter, sabe? E não é a primeira vez. Esse é o grande negócio. O grande negócio é saber avaliar o jogo como ele tem que ser avaliado. E não usando bengala e artifício para pegar e dizer que o Renato não teve culpa no que aconteceu. Voltamos com Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. Daqui a pouco tem o Alexandre Mota para comandar o Boa Tarde RS. Daqui a pouco também tem o resultado final da nossa enquete que fala sobre o Internacional. Aliás, a gente segue falando de Internacional. O Leonardo Sonda, vem para cá. Leonardo Sonda está na nossa central. Traz mais um trecho do que foi a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. Ontem, após a derrota do Internacional para o Atlético Goianiense, ele falou em instabilidade do time do Internacional, o senhor Leonardo Sonda. Exatamente, Gambo. O time do Inter ainda varia muito, né? De um jogo para o outro e também de um tempo para o outro nas partidas. Ontem, os dois tempos foram ruins, mas o técnico Roger Machado falou sobre esta instabilidade da equipe no seu comando. Agora, com relação à instabilidade do ano inteiro, a gente vai ter que lidar com isso até encontrar essa tal estabilidade, né? E nesses últimos jogos, nos 5 jogos, nos 6 jogos que a gente está à frente, né? E essa instabilidade que ela acontece muito por vezes de um tempo para outro, por vezes dentro do mesmo tempo e agora de um jogo para outro, a gente vai buscar ter essa estabilidade melhor alcançada, né, com o trabalho, né, não é como se não é de agora, a temporada ela é instável, né, e a gente busca muito trabalhar para que a gente, com as opções que estão à nossa disposição, consiga fazer o melhor possível. Muito bem, tá aí o Roger, senhor Ribeiro Neto, muito didático e muito sincero, né? A temporada ela é instável. Sendo instável, o que o torcedor do Internacional pensa? Que o Internacional seguirá sendo esse eletrocardiograma na temporada. Tu sabe que, no final das contas, tá? Isso é triste, tá? Essa constatação. E por isso que o jogo do Grêmio amanhã é muito importante. Calma, eu estou falando do Inter. Porque se o Grêmio não tiver sucesso amanhã na classificação, o nosso ano vai terminar de forma melancólica como tem sido. É o campeonato da dupla Grenal no Brasileiro, para ver quem que chega na frente. E esse ano, aí se termina o sonho do Grêmio amanhã. Pior ainda, nem Inter nem Grêmio disputariam ou disputam vaga. Mas é uma coisa que o Grêmio e o Inter fazem todo ano. Vaga. Eu quero te dizer que a dupla Grenal se basta tanto que só o campeonato entre eles já é suficiente para mobilizar as pessoas. Não, vai ter. Mas o Ribeiro tem toda a razão. Uma eventual eliminação do Grêmio amanhã contra o Fluminense ameniza o ambiente no Internacional de uma forma absurda. Absurda. Cara, com todo respeito, eu vou divergir um pouco. Cara, né? como tu tem discordado de mim, né, Arce? Como tu desconsidera a cultura do nosso estado, a rivalidade do nosso estado? Aldeia. Tu quer me dizer que uma eliminação do Grêmio não tem impacto nenhum no ambiente no Internacional? Eu não tenho dúvida que a Taça Grenal
ela é importantíssima e é o que vai valer, né? A partir de uma eliminação do Grêmio, que vai acontecer, inclusive, agora nas oitavas. Na verdade, né? O que eu penso é o seguinte: quando a gente quer valorizar gauchão, aldeia, essas coisas, é aí que eu não concordo. O que eu acho é que é o seguinte: o Grêmio ser eliminado da Copa Libertadores vai ser praticamente para a torcida algo benéfico. Dentro do Inter, no vestiário do Inter, se eles comemorarem ou se eles ficarem felizes com isso, eu vou ficar doido como torcedor, cara. Porque é o seguinte, legal, eu vou bater na tecla. Tu acha que o Alessandro Barcelos, não, ele vai, sabe o que ele vai fazer? Eles não vão ficar aliviados que o Grêmio está fora da Libertadores e que não tem pressão para cima deles se o Grêmio segue na Libertadores. Eu não tenho dúvida que aliviados eles vão ficar. Tem mas dúvida. Eles comemorarem que, agora, graças a Deus, os caras também não vão ganhar nada esse ano, isso é ridículo. Poucas coisas impactam no Inter realmente, né? Do Grêmio. O Grêmio foi parar na Série B, o Inter não aproveitou, cara. Exato. O Inter não ganhou o Grenal, o Inter não foi campeão da U, enquanto o Inter foi parar na Série B, o Grêmio ganhou tudo que Grêmio podia. Impacta mais no Grêmio, eu diria, ultimamente, pelo menos. E até acho ruim que tenha impactado, porque às vezes o Grêmio se diminui porque o Inter tá mal, assim. A direção do Inter, ela não tem o direito de comemorar a eliminação do Grêmio para salvar ano e essas coisas. Não vai ter Twitter? O Elon Musk demitiu todo mundo no Brasil, hein? E eu acho que acho que não há um receio dentro do Inter. Eu concordo quando o Ernest fala que o Grêmio não vai ganhar Libertadores. É claro que não tem como a gente afirmar, futebol, as coisas acontecem. A lógica é que o Grêmio não ganhe. Então não tem esse receio grande dentro do clube. Assim. O Grêmio pode ser campeão da América. Se for eliminado, é um alívio pra gente. Cara, mas é sério, mas tira a corneta e vem pra análise. Boa. Cara, eu não tô corneteando, é a realidade. Se tu me disser que o Grêmio tem time pra ganhar a Libertadores, daí eu vou levantar e vou sair. Porque, cara, o Once Caldas tinha time pra ganhar a Libertadores? Não, meu. Não, só me responde. Não, tá, beleza. Então são 70 edições da Libertadores e o Once Caldas ganhou uma vez, é o seguinte, velho. É que por favor. É que em Copas... tu tá diminuindo o Grêmio quando tu diz isso. Não diz isso. Tu tá comparando o campeonato do Grêmio com o Once Caldas. Te liga, Pedro. O Alexandre Ernest não entendeu ainda que em Copas... Te liga. O Alexandre Ernest não entendeu. O Grêmio é um tricampeão da América, hein, Pedro Espinosa? Não, o Alexandre Ernest não se deu conta que em Copas, nem sempre o melhor, o mais exitoso, o mais pomposo ganha. Mas tem que estar no mínimo organizado, né? Mas o Grêmio tá no mínimo organizado. Não, meu. Tá longe de estar organizado. Tá, o mínimo tá. Bora de palpite KTO? Se não tivesse o mínimo organizado, não chegava onde chegou, cara. Bora de palpite KTO. Mas por favor, me ajudem aqui. Classificou em segundo ele só se classificou em segundo no grupo. Porque, o grupo era ruim. Vocês podem seguir amanhã esse debate aí. Vocês podem seguir amanhã esse debate aí. Vamos lá, KTO. O melhor é não disputar a Libertadores. KTO, mas KTO, vem pra cá, vem pra cá. Se nós vamos ficar na corneta, aí a gente não debate mais, cara. Me ajuda. É jogo interessante, hein? Vitória lá lutando para não cair e o Cruzeiro tentando se manter ali no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Bora lá colocar o resultado final da nossa enquete na tela. Perguntamos à torcida do Internacional, afinal de contas, de quem é a responsabilidade, de quem é a culpa pelo atual momento do Inter. Posso dizer, vai ficar entre jogadores e direção. Não. Não. Tá ali, ó. Entre direção e Roger Machado. É aquilo que eu digo. É aquilo que eu digo, senhor Bruno Soares. A fatura começou a chegar no treinador. E merecidamente. Começou a chegar no treinador. Já há uma parcela grande que não queria, né? Então, isso não, sem contar isso, mas é que ontem eu vou voltar a dizer Quantos jogos do Roger? Sim. 6 jogos, uma vitória. Na verdade, ele tem 7, né, no Campeonato Brasileiro. E outra coisa, ele tem ele tem 8 jogos no total. Ele teve uma coisa que o Cudê quase não teve, ele teve semanas livres para treinar. Eu preciso fazer a transição aqui para o Alexandre Mota, mas rapidinho antes. Ribeiro, eu posso fazer a afirmação que para a torcida do Internacional o grupo está isento de responsabilidade ou uma demasia? Infelizmente. É que a torcida olha para a qualidade.